Pergunta número 7. Como se dá o princípio do juiz natural na justiça do trabalho? Na verdade, toda a justiça, o devido processo legal, como eu falei, está amparado exatamente na lei. A própria lei, o princípio da legalidade é que norteia o limite, a aplicação dos institutos durante o devido processo legal, ou seja, naquela sequência de atos interdependentes, que começa lá na provocação através da reclamação trabalhista e termina na sentença, né, lá do artigo 850 da CLT. Então, começa na reclamação do artigo 787 da CLT e vai desenrolar vários atos, todos eles previstos na lei, e aí vai chegar na sentença do artigo 850 da CLT. Né? Então, vejam que o juiz já está lá, toda vez que a ação chega, que a reclamação chega na Justiça do Trabalho, o juiz já está lá, né? A competência do juiz já está pré-determinada. Então, lá no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, traz aí o princípio do juiz natural, né? O juiz precede a ação. Quando a ação chega, o juiz já está lá, né? É vedado também o juízo de exceção, nos termos do artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, significa que só o Estado é que pode julgar, né? Só o Estado é que pode julgar. Aliás, eu conheço uma única exceção, né, que está lá no artigo 47 da Lei 6.001 de 73, que regulamenta o artigo 231 da Constituição Federal, que diz respeito aos indígenas, né? O cacique, ele tem permissão para realizar o processo e aplicam a sanção no índio, né? Então, veja que o artigo 47 da Lei 6.001 de 73, que é o Estatuto do Indígena, o Estatuto do Índio, né? Diz que pode o cacique, né, apurar, realizar o devido processo legal. Nesse caso, o cacique é o juiz natural, conforme prevê o artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Então, o juiz pode aplicar a pena no índio, né? E isso é a única exceção que tem ao ius puniendi, que é uma competência, uma função, é uma atribuição do próprio Estado. Existe essa exceção, uma exceção que diz direito aí aos indígenas. Logicamente que vai depender da apuração da competência, né? A competência dos indígenas, né? Como prevê o próprio Código Civil, né? Para assumir os atos da vida civil, né? Como prevê lá o artigo 3º, o quarto, né? Que fala sobre a capacidade relativa dos indígenas, etc. Embora hoje não exista mais isso, né? Hoje os índios estão aí normalmente buscando normalmente aí o que se buscava antigamente o índio como um ser relativamente incapaz, né? Hoje não existe mais, até absolutamente incapaz em alguns casos, com base no que prescreve o artigo 3º da Lei 10.406 de 2002, mas isso acabou. Então, hoje o indígena, ele é uma pessoa normal aí, né, que tem as mesmas competências, os mesmos direitos, os mesmos deveres de outro cidadão qualquer, né? Então, aquilo que era previsto no artigo 7º e também no artigo 9º da Lei 6.015 de 73, aliás, 6.001 de 73, 6.015 de 73 é a lei de registros públicos, não é verdade? Então, a lei 6.001 de 73, nos artigos 7º e 9º, trazia essa limitação aí aos indígenas. Hoje não existe mais, né, por força até do artigo 4º da Lei 10.406 de 2002, que não é mais reconhecido no caso dos indígenas, a não ser que ocorra aí, nos termos do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, a comprovação de que o indígena realmente não tem condições, e aí pode até o juiz, por força do artigo 1767, nomear um curador aí para o índio, né? Mas vejo que são casos assim que são casos meio que oblíquos, meio paralelos assim, e isso influi no direito do trabalho, né? Haja vista que o direito do trabalho, naqueles casos que não são previstos na CLT, pode fazer uso subsidiário, o processo do trabalho pode fazer uso subsidiário da própria Lei 13.105, que é a lei do processo civil. Então, está previsto no artigo 15
da Lei 13.105 de 2015, assim como está previsto no artigo 769, 769 da CLT, o uso subsidiário do processo civil na CLT, no processo trabalhista, quando não houver previsão na CLT ou necessitar de uma complementação, como esse caso aí do indígena, não é verdade? Então, veja que é feito esse parênteses, a nossa pergunta número 7, né, que trouxe aí o juiz natural. O juiz natural é aquele juiz que já está lá esperando a reclamação trabalhista do artigo 787 da CLT, né, a reclamação trabalhista chegar. Quando chegar, o juiz já vai estar lá sentado naquela cadeira, esperando, né, para resolver, para prolatar, realizar o devido processo legal trabalhista, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e, ao final, prolatar a sentença lá prevista no artigo 850 da CLT, sem antes perguntar se as partes desejam ou não fazer o acordo trabalhista. Isso é muito importante, não é verdade? Porque existe sempre aquela preocupação de buscar o acordo, né? O acordo, a conciliação, a mediação, né? Que é uma medida importante aí para qualquer tipo de processo, não somente o processo do trabalho, né? Como se dá a ação trabalhista? Pergunta número 8. Exatamente como eu falei, aquele que tiver que julgar ter um direito seu lesado ou ameaçado de lesão, ele poderá usar do direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 34A, a linha A da Constituição Federal, buscar, através da reclamação trabalhista do artigo 787 da CLT, uma vez que não conseguir resolver esse dissídio pela autotutela ou pela autocomposição, buscar aí o exercício da jurisdição, e a jurisdição significa que haverá uma decisão no final, na sentença, nos termos do artigo 850 da CLT. Então, a ação trabalhista se dá através da reclamação trabalhista, que não precisa ser acompanhado por advogado, como prevê o artigo 791 da CLT. Pergunta número 9. Como se dá a dialética processual? Logicamente, a dialética, o juiz não pode julgar sem que ele ouça as duas partes, sem que ele analise aquilo que for alegado e comprovado pelas duas partes. Então, lá no artigo 818 da CLT, diz que as partes, aquele que alega tem que provar, né? Aquele que alega tem que comprovar. Então, toda vez que o reclamante alegar alguma coisa, ele vai ter que atravessar uma petição e vai ter que comprovar, colocar lá na balancinha. Já o reclamado vai também alegar e vai colocar na balancinha. E o juiz vai pegar essa balancinha, as duas partes, e vai ler, vai interpretar, e aí vai sentenciar nos termos do artigo 850 da CLT. Então, isso é a dialética processual, ou seja, fora os atos liminares, né, a tutela de urgência, lá do artigo 300 da Lei 13.105 de 2015, ou a tutela de evidência, no caso do artigo 311 da Lei 13.105 de 2015, os outros atos todos interdependentes que vão concretizar o devido processo legal do artigo 5º, inciso 15, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, né, todos eles, né, deverão observar o silogismo processual, a dialética processual. O juiz não poderá julgar nada sem primeiro ouvir a outra parte, né, principalmente depois do artigo 489, do que está prescrito no artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, que diz que tem que ter amplo debate, né? Amplo debate das duas partes, para depois o juiz, então, tomar aí a sua decisão, né? A decisão sempre será fundamentada exatamente nesse debate, né? Como prevê o artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal. Artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal, prevê que qualquer ato judicial deve ser devidamente fundamentado. Então, tem que fundamentar, tem que debater, tem que entender, tem que estar enquadrado na lei, né, para depois, sim, o juiz estar habilitado a dar aí, ou prolatar a sua sentença, né? Isso no prazo aí de 30 dias, né, como prevê o artigo 226, inciso 3º
da Lei 13.105 de 2015. Olha bem, né? Olha, tem prazo aí, 30 dias, na verdade, para dar essa sentença. Eu conheço aí processo já tem 6, 7 anos para o juiz dar uma sentença, não é verdade? Mas sempre tem aquela explicação, né? A explicação sempre tem. Então,